Só a antropofagia nos une economicamente, filosoficamente. Sabe quem disse isso? Sabe não? Então chega mais. E aí galera esperta, aqui é o professor Beto Brito do canal Literatura Legal e hoje iremos falar de antropofagia. A antropofagia oswaldiana foi lançada em 1928 a partir de um manifesto escrito pelo autor, em parceria com Raul Bopp e Tarsila do Amaral. Todo mundo pensa que a antropofagia é exclusivamente oswaldiana, mas não, tinha um grupo envolvido, por isso que faz parte do grupo antropofágico. Este manifesto foi lançado em 1928 dentro da revista Antropofágica. E o maior símbolo desse manifesto é o quadro Abaporu, que inclusive Abaporu, que foi pintado pela Tarsila do Amaral, foi dado de presente ao Oswald de Andrade no ano de 1928 e simboliza esse manifesto. A palavra Abaporu, pessoal, é em tupi. Foi o nome dado pelo Mário de Andrade em homenagem à antropofagia. E quer dizer, homem que come. O quadro é esse aqui, ó. Coloca aí, Thiago. Aqui o quadro, para que vocês possam ver. E aí muitas pessoas perguntam, o que é antropofagia e que relação tem com esse quadro? É bem simples, ó. Antes de mais nada, vem aqui, ó. Curte o nosso canal, contribui, divulga nas tuas redes sociais para que esse canal possa crescer e eu possa fazer mais aulas para vocês. Ó, seguinte, para você ter todo o conhecimento acerca da antropofagia, você tem que conhecer a primeira fase do modernismo. E aí eu tenho um vídeo que fala da Semana de Arte Moderna, das influências modernistas, e eu vou colocar aqui para que vocês tenham acesso, beleza? Finalmente, o que é a antropofagia? A antropofagia oswaldiana, lançada em 1928, tinha como proposta misturar culturas. Ele se inspirou no termo antropofagia. Antropofagia, pessoal, quer dizer comer carne humana. Canibalismo, que era praticado por muitos índios aqui no Brasil colônia. E aí você diz, por que ele se inspirou nesse termo? Porque, na verdade, pessoal, o processo de antropofagia praticado pelos nossos índios não era feito porque os índios tinham fome. Não. Eles, na verdade, pensavam em comer carne humana, pois eles acreditavam que, ao devorar a carne do inimigo, eles iriam adquirir suas qualidades. Então, Oswald de Andrade, de maneira muito esperta, muito inteligente, muito versátil, ele disse, já sei, vou devorar o inimigo. Não a carne do inimigo, e sim a cultura do inimigo. Pois, ao devorar a cultura do inimigo, ele estaria se fortalecendo. E aí, então, ele vai absorvendo todas as qualidades da cultura estrangeira, incorporando isso à cultura brasileira. Por isso que o lema é só a antropofagia nos une, porque é uma união, uma mistura de elementos culturais brasileiros com elementos estrangeiros. Não pensem que esse tipo de propósito era um propósito que visava colocar o Brasil abaixo das outras culturas. Não, é um momento estratégico, era um marketing do autor. Ele pensava assim, vamos misturar para fortalecer o Brasil. Então, a princípio, parece que ele está desvalorizando o Brasil, mas, pelo contrário, ele está usando as outras culturas para estabelecer uma força ao Brasil. Por isso que os índios pensavam, né? Vou ganhar a cultura, os elementos, o fortalecimento da outra raça. Foi isso que ele pensou. Vamos fortalecer a nossa cultura usando elementos da cultura estrangeira. Porque o quadro da Tarsila do Amaral representa essa visão antropofágica que foi influenciadora de tantos artistas. Na verdade, se você lembra do quadro, você vê que tem uma figura humanoide, não é isso? Não dá pra gente definir muito bem que figura é essa, mas é um nativo, ele tá nu, não é isso? Você percebe também que tem elementos da paisagem brasileira, o sol, um cactus, não é isso? Ou seja, tem elementos brasileiros. No entanto, ela pintou com que influência? Com influência estrangeira, porque você vai perceber que os traços que ela utiliza na pintura são traços expressionistas, o exagero, a deformação, fazendo com que ela possa fundir duas culturas, a cultura brasileira com a cultura estrangeira. Professor, só esse quadro é exemplo de antropofagia no Brasil? Não. Temos símbolos na literatura também. Você pode pegar, por exemplo, Macunaíma, de Mário de Andrade, Cobra Norato, do Raul Bopp. Só esses? Não. Você pode voltar aqui, ó, certo? Para uma época mais contemporânea e perceber na música do Marcelo D2 elementos que misturam samba com hip hop. Hip hop não é do Brasil, hip hop é de fora, o samba é brasileiro. Essa fusão pode ser utilizada como elemento, como exemplo de antropofagia, tá certo? A antropofagia norteou o final do modernismo na primeira fase, que é conhecida como fase da destruição,
e passa a ser considerado o principal grupo dessa etapa do modernismo brasileiro. Não esquece, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Raul Bopp, 1928, Antropofagia, lançada a partir de um manifesto que saiu na revista Antropofágica, tá certo? Curiosidade para vocês, lembra aquele poema do Drummond? Aquele poema que diz, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, é o primeiro poema publicado do Drummond. O Drummond é um artista de segunda fase, mas também saiu nessa revista Antropofágica em 1928, antes mesmo dele se destacar como um dos grandes nomes da literatura brasileira. Olha aí, era o Oswald de Andrade já antecipando o que viria a ser mais tarde a modernidade. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o que é antropofagia. Se gostou, curte aqui, compartilhe em suas redes sociais. Falou, tchau!